Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Hoje eu quero falar de um tema que me veio à cabeça porque eu estava assistindo a nova série baseada no conto do Stephen King, né? A Coisa, que é a Bem-vindos a Derry. Que, assim, não é bem spoiler que eu vou falar agora, né? Mas tá na sinopse, então posso falar. Que a cidade é a cidade onde aquele palhaço, né? O Pennywise sempre existiu. Ah, mas a gente vai falar da série hoje? Não, a gente não vai falar da série. Se por acaso vocês começarem a assistir a série e gostarem dela, aí sim, e começarem a papear sobre ela lá no Imperium, aí eu trago uma análise sobre ela, mas eu já garanto que é uma série muito boa. O que eu queria falar, na verdade, é sobre a questão da vidência, né? E terceiro olho e da visualização do mundo espiritual. Por quê? Primeiro porque praticamente todo ocultista, né, quando ele se vê como um médium, ele imagina que ele vai acabar enxergando o mundo espiritual enquanto ele estiver acordado, sóbrio, né? Sendo que na maioria das vezes o médium ele consegue realmente observar o mundo espiritual ou quando ele está em transe ou quando ele está dormindo, certo? Então a chance de você ver alguma coisa é muito pequena. E por conta disso, nós temos tantos canais no YouTube, né, com caçadores de fantasmas, modificando câmeras, tentando gravar fantasmas e coisas do tipo. Nós sabemos que isso simplesmente não acontece, né? Algumas coisas podem sim ser captadas quando existe algum tipo de presença espiritual, seja ela racional ou seja ela simplesmente uma energia que está naquele ambiente. Mas assim, você não vai conseguir tirar uma foto de um fantasma. Apesar de que temos fotos muito famosas de, se não me engano, eles chamam de ectoplasma, que era aquilo que saía da boca dos médiums, né? Lá, acho que era nos anos 50, sei lá. Quando eles iam receber espírito, né? Fazer contato com espíritos. E aí, para provar que eles estavam realmente, o médium abria a boca e da boca dele saía uma espécie de gosma que flutuava. Só flutuava nos filmes e nas fotos, né? Normalmente o que a gente vê nos relatos escritos é que o médium ele botava alguma coisa para fora. Ou seja, ele gorfava ou vomitava algo, mas nós sabemos que isso poderia ser, né, combinado antes ou até depois. Mas também não é disso que eu queria falar. O que eu quero falar é da visão em si e qual é a ligação que a visão tem com a série do Bem-vindos a Derry. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem. Na obra do Stephen King, ele tem um negócio chamado Iluminado, né? O Iluminado é basicamente um médium com algum tipo de superpoder. Então a gente tinha o filme Iluminado, depois a gente tinha o Dr. Sono, depois a gente tinha vários outros, e a gente tem umas entidades que absorvem a energia deles e por aí vai. Mas o que é interessante nessa questão da visão e os Iluminados? A questão de que eles conseguem ver os demônios, conseguem ver as manifestações que esses demônios provocam, porém os adultos não conseguem ver. E aí você fala, entendi. É tipo, por exemplo, um gato, né? Que as pessoas falam que os gatos conseguem ver o mundo espiritual, eles conseguem ver fantasma, conseguem ver demônios. Por isso que de vez em quando, do nada, você vê um gato todo espivitado, riscando fósforo pra parede, e cachorro latindo pro nada, e coisas do tipo. Então é essa questão que eu queria levantar,
para vocês se posicionarem. O que vocês acham que funciona? Como é que vocês acham que funciona? Dá para mais de uma pessoa conseguir enxergar alguma coisa espiritual ao mesmo tempo? Ou somente a pessoa consegue enxergar aquilo? Eu tava vendo agora um outro filme, inclusive eu até dei pausa nele para gravar esse podcast, e nele também acontece isso. Um garotinho e a mãe dele se perdem na floresta, e aí ele ouve a mãe dele chamando ele, e quando ele vê, na verdade, é uma grande árvore com um grande buraco entre as raízes, né? E aí ele, lá de dentro desse buraco, ele ouve a mãe dele chamando ele lá dentro. Vem, filho, vem! Só que o moleque meio que fica com medo e não vai. E aí a mãe de verdade dele aparece atrás dele. Ô, filho, você tava perdido? E aí quando ele olha de novo pro tronco da árvore, não tinha tronco de árvore, não tinha nada lá. Um outro filme que eu gosto de citar bastante, que faz isso muito bem, é aquele filme O Espelho, né? Ou Óculos. Tem ele no YouTube aí de graça para vocês verem. Onde os irmãos que estão dentro da casa com o espelho, eles estão enxergando um monte de coisa, certo? Só que nada daquilo tá acontecendo. Ou seja, a visão ficou somente para eles. Aquilo que eles viram nunca existiu no plano físico, certo? Então sim, por exemplo, esse garoto, ele estava na floresta, ele ouviu aquilo, ele viu aquilo, só que na verdade não houve som em momento algum e não houve nenhuma árvore em momento algum. Aquela coisa foi diretamente para a cabeça dele. Então algumas pessoas poderiam dizer que aquilo seria uma manifestação dentro do cérebro da pessoa. Eu já diria diferente. Eu diria que, na verdade, quem está enxergando aquilo é o corpo astral, certo? Porque nós temos os 3 corpos, né? O mental, o físico e o astral. Quem está enxergando aquilo é o seu corpo astral e é a sua terceira visão, né? Que não é um olho na testa que você tem, mas é o seu corpo astral, como ele enxerga aquilo ali, e de alguma forma o seu corpo mental traduziu aquilo para que você conseguisse criar aquela imagem. No caso do garoto, ele criou a imagem da árvore com as raízes abertas e um buraco preto dentro. Nesses filmes da Coisa, né, em Derry, as crianças elas veem o palhaço. Tanto que no remake do filme, A Coisa, vocês conseguem ver melhor, né? Que tipo, o garoto que achava que estava doente o tempo todo, pra ele aparece um cara leproso, né? Porque a mãe dele dizia que qualquer espirro perto dele ia matar ele. Então pra ele apareceu um cara leproso. Pro outro apareceu o palhaço e coisas do tipo. Ou seja, a existência desses seres são somente espiritual. E por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que fala, eu vi uma coisa. E aí a outra pessoa fala, eu vi a mesma coisa também. Não estou falando que essas pessoas estão mentindo. Eu tô levantando esse debate para vocês, principalmente a galera lá da Imperium e da Atos Negros, de como funciona a visão espiritual, certo? Principalmente para pessoas que são muito fanáticas, muito religiosas. Elas tendem a, em cultos em grupo, observar todos ao mesmo tempo uma entidade entre eles, ou uma aura em alguém em específico, seja ele um profeta, um sacerdote, alguma coisa do tipo. O próprio Jesus, quando ele subiu aos céus, todo mundo viu o cara subindo igual uma pomba, brilhando, sacou? Uma pomba radioativa. Então temos essa questão que eu queria levantar. Esse podcast é dos curtinhos, já tô terminando ele, saca? Era só para levantar esse questionamento. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que a terceira visão, ou a visão espiritual, ou mediunidade, ela ocorre realmente utilizando seus olhos físicos? Porque você conseguiu fazer, né, ativar esse dom dos seus olhos físicos de conseguir enxergar o mundo espiritual?
Você acredita que você tem um olho na testa, igual os hindus, né, e tantos outros falavam? Que você tem um terceiro olho que está afundado dentro da tua cabeça e aí quando ele sai, você consegue enxergar o mundo espiritual? Ou vocês acreditam que é coisa da cabeça da pessoa? Ou seja, uma entidade, um demônio, um fantasma, uma fada, um elementar que aparece para ele, na verdade, é só uma indução mental que essa entidade gerou para essa pessoa a qual ela queria que fosse um observador, certo? Então deixem suas opiniões, vão lá no grupo para a gente abrir um debate, vamos comentar sobre isso, ou deixa aqui nos comentários, não tem problema. E lembrando que esse daí vai ser o primeiro de uma série de outros, né? Outros sobre ele, né? Sobre esse tipo de dúvida. E lembrando sempre que nosso grupo de estudos vai abrir agora semana que vem, né? Dia 23 de novembro, se não me engano. Ou é 23 ou 26, é terça-feira, né? E é um grupo de cartomancia. Se não me engano, acho que não tem mais nenhuma vaga. Eu nem vou falar que tem vaga porque eu acredito que já acabaram as vagas, certo? Mas para quem tiver interesse, deixa comentário, pede lá no grupo que aí a gente abre outro grupo para dezembro, certo? Ou para janeiro, né? Porque dezembro tem festas e tal e coisas do tipo. E lembrando sempre que nós estamos no Facebook, no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais possíveis, Instagram e por aí vai, na atosnegros.com.br, que é uma rede social só para ocultista, certo? Tentem visitar a gente lá. Se vocês gostaram desse podcast, querem participar, dá um like, comenta, certo? Se vocês quiserem ajudar a Imperium Fortuna e a nossa galera a continuar criando conteúdo, aí a gente tem o nosso Pix que tá na descrição, que é imperiumfortuna@gmail.com. A gente tem o nosso Apoia-se, que o link também está na descrição, onde você pode doar de 5 a 50 reais, certo? E lembrando que a doação não é mensalidade, então, se não puder, não tem problema, pode continuar vindo aqui, pode continuar ouvindo os nossos podcasts, lendo as nossas matérias, participando dos grupos, não tem problema. E lembrando que a gente tem os cursos gratuitos, que também estão lá na descrição do nosso grupo, né, da Imperium Fortuna. Ou seja, tem conteúdo pra caralho pra vocês. Então, tentem participar. O final do ano tá chegando, né? Então é bom a gente trazer essa vibe de juntar a galera. E eu gosto muito disso. Então, galera, valeu. Até a próxima. Fortuna.